Hoje eu vou falar o que é ozonioterapia e para que ela serve. A ozonioterapia nada mais é do que a utilização de uma mistura de dois gases. Essa mistura, em sua maior parte, é formada pelo oxigênio medicinal molecular puro e uma pequena porcentagem dessa mistura é formada pelo ozônio. Poderia até chamar de oxigeno-ozonoterapia. Agora que já falei o que é ozonioterapia, mas o ozônio, afinal, o que é o ozônio? O ozônio é uma molécula triatômica formada a partir do oxigênio. Então, o oxigênio que nós respiramos, ele é uma molécula biatômica formada por dois átomos de oxigênio. Esses dois átomos se ligam, formam o O2, que é o presente no ar que nós respiramos, o O2. Esse O2 existe, inclusive, também, além de existir aqui, né, na camada da Terra onde nós existimos, ele existe lá na estratosfera, nas camadas mais altas da atmosfera, e esse O2, ao receber descargas elétricas lá, algumas dessas moléculas de O2 são quebradas. E aí fica, então, alguns átomos de oxigênio isolados junto com o O2. Ao se ligar, então, esse átomo se liga a uma molécula de O2, forma o O3. Esse é o ozônio. Esse é o gás ozônio formado por três átomos de oxigênio que possui uma carga negativa, uma alta reatividade, uma instabilidade e que possui inúmeras finalidades terapêuticas e também utilização na área da estética. Tá, mas o ozônio existe lá na estratosfera e como que nós utilizamos aqui o ozônio? Como que nós temos ele em consultório? Bom, no consultório nós temos geradores de ozônio, gerador devidamente autorizado para essa finalidade, tá? E esses geradores, eles então são ligados a um cilindro de oxigênio, que então sai desse cilindro o oxigênio medicinal puro, ele chega até o gerador. Nesse gerador, então, simulando as descargas elétricas que ocorrem lá na estratosfera, também ocorrem altas descargas que vão quebrar algumas moléculas de oxigênio, e aí nós vamos ter a presença do ozônio, na concentração que nós, como profissionais, vamos definir a depender do tratamento ou da queixa que nós estivermos conduzindo, tá bom? E importante frisar também que o nosso organismo produz ozônio. Alguns leucócitos, quando ativados, eles produzem ozônio. Então, ele é uma molécula biocompatível, muito utilizado como aliado, né, em diversos tratamentos. Agora que eu já falei sobre o que é a ozonioterapia, vamos falar sobre 4 características do ozônio que fazem com que ele seja um aliado na promoção e manutenção da saúde. A primeira delas é que ele pode ser considerado um detox natural, porque por ele ter carga negativa, ele vai se ligar aos metais pesados, essas toxinas presentes em grande parte da nossa alimentação, através das verduras, né, que recebem herbicidas, pesticidas, dos produtos de cosméticos, produtos de higiene pessoal, como os desodorantes, que contêm alumínio, até mesmo na panela de alumínio que às vezes você utiliza para fazer preparar o seu alimento, enfim, nós somos submetidos, expostos diariamente a uma carga grande de toxinas. Inclusive foi realizado um estudo nos Estados Unidos em que foi detectado no cordão umbilical de bebês recém-nascidos a presença de mais de 270 substâncias que não eram próprias, né, do sangue ali, do cordão umbilical, eram substâncias tóxicas, muitas delas, inclusive mais de 100, com caráter até carcinogênico. Então, essas toxinas, elas são, em sua maior parte, eliminadas pelo fígado, que é o principal órgão responsável por eliminar, mas muitas vezes ele não consegue eliminar por completo e acabam acumulando no nosso organismo, né? E o ozônio, então, tem essa característica também de ser um detox natural. Detox natural, porque por ele ter carga negativa e se ligar a essas substâncias de carga positiva, esses metais pesados, ele vai neutralizar e aí dessa forma vai ficar mais fácil do organismo eliminar. Outra característica é que o ozônio pode ser considerado um defensor natural do organismo, porque ele tem uma característica antifúngica, antibacteriana, antiviral. E por ele não é um medicamento, né, não é uma droga,
Como eu falei, inclusive, o nosso organismo produz ozônio em algumas situações. Então, ele utilizado em doses controladas, em concentrações adequadas, para um profissional devidamente capacitado, ele pode ser utilizado em abordagens de feridas infectadas ou até mesmo algumas infecções que apresentam resistência a alguns antibióticos, ele pode ser utilizado como um grande aliado em alguns casos. Terceira característica, que o ozônio também é estimulante natural do sistema imunológico. Quarta característica, o ozônio, ele melhora o metabolismo da célula. Esse eu acho sensacional. Por quê? A nossa célula, aliás, primeiro eu vou falar, toda e qualquer doença surge, qualquer patologia surge a partir de disfunção que acontece em uma célula. Essa disfunção começa a se propagar para as outras células e surgem as inúmeras doenças. Então, lá na célula, nós temos uma organela extremamente importante, que é como se fosse um motorzinho que faz com que ela funcione, que é a mitocôndria. Ela que produz energia para a gente poder viver. A energia que é produzida por ela vem através do oxigênio. E como eu falei, a ozonioterapia, que poderia ser chamada de oxigeno-ozonoterapia, ela também nos fornece uma grande quantidade de oxigênio. Inclusive, o oxigênio da atmosfera tem sido observado que ele tem diminuído ao longo dos anos. E isso também compromete o funcionamento das nossas células. Então, se nós estamos recebendo um oxigênio medicinal puro, ele vai dar uma movimentação maior para essa célula vai produzir mais energia, vai ficar mais potente. Inclusive, atletas já que fazem, né, submetem à ozonioterapia, têm relatado grande melhora na sua performance. E por que acontece isso? Essa melhora na performance pode ser explicada por esses motivos que eu relatei aqui. A ação detox do ozônio, a ação estimulante do sistema imunológico, a diminuição das infecções, a melhoria do metabolismo da célula como um todo. Com isso, ele permite uma maior disposição e uma melhor qualidade de vida.